Hoje vamos mergulhar em um dos crimes mais perturbadores e controversos da história argentina. O caso de Maria Soledad Morales. Esse caso não é apenas a história de uma jovem brutalmente assassinada, mas também uma trama de poder, corrupção e luta por justiça que atravessou décadas. Prepare-se para uma viagem profunda pelos eventos que chocaram a nação e mudaram para sempre a percepção de justiça em Catamarca. Para entender completamente a tragédia de Maria Soledad, precisamos voltar ao início dos anos 90. Uma província localizada no noroeste da Argentina. Catamarca era uma cidade tranquila, com pouco mais de 300 mil habitantes. Maria Soledad Morales nasceu em 12 de setembro de 1972 em uma família humilde de Catamarca. Seus pais, Elias Morales e Ada Rizardo, sempre trabalharam duro para dar a ela e aos seus irmãos a melhor educação possível. A jovem Maria Soledad Morales, de apenas 17 anos, era uma estudante do ensino médio. Ela era uma menina doce, conhecida por ser dedicada aos estudos. Frequentava o Colégio Nacional de Catamarca, onde ela era conhecida por ser uma aluna aplicada e tranquila. Todos que a conheciam falavam de sua bondade, seu sorriso e sua vontade de fazer a diferença. Com um futuro promissor, sempre falava que queria ser médica para ajudar as pessoas. Nunca poderia imaginar que algo tão terrível pudesse acontecer com ela. Maria Soledad vivia uma vida simples, sem grandes luxos, mas cercada pelo carinho da família e dos amigos. Ela gostava de festas como qualquer jovem de sua idade e estava ansiosa para se formar no colégio. No entanto, a noite de 7 de setembro de 1990 marcaria o fim trágico de seus sonhos. No dia 7 de setembro de 1990, Maria Soledad deixou sua casa, como fazia todos os dias, sem saber que sua vida estava prestes a ser interrompida de maneira brutal. Naquela noite de 7 de setembro, Maria Soledad saiu de casa para participar de uma festa onde ela e seus colegas organizavam para arrecadar fundos para a viagem de formatura. Era um evento social comum, com jovens de sua idade se divertindo, dançando e socializando. No entanto, ao contrário dos outros, Maria nunca voltaria para casa. Na manhã seguinte, no dia 8 de setembro, Maria Soledad não retornou para casa. Sua família, preocupada, tentou de todas as maneiras entrar em contato com ela. Porém, a jovem havia desaparecido. Relatos indicam que Maria foi vista pela última vez à companhia de conhecidos. Na manhã seguinte, sua família, preocupada com o desaparecimento, entrou em contato com amigos e conhecidos, mas ninguém sabia dizer onde Maria estava. A polícia foi acionada, e o que se seguiria seria um dos casos mais angustiantes da história do país. Iniciou-se uma busca desesperada. Após 3 dias de buscas, no dia 10 de setembro, o corpo de Maria Soledad foi encontrado à beira da Rota 30, em uma estrada de San Fernando del Valle. Ela estava seminua com uma camiseta preta que lhe foi dada emprestada. Em volta do pescoço, faltavam orelhas e um olho, que se acredita ter sido comidos por porcos. Estava sem parte do couro cabeludo e também havia sido violada repetidamente. O cadáver estava tão irreconhecível que seu pai só poderia reconhecê-lo por conta de uma cicatriz de cerca de 3 centímetros que ela possuía no pulso. Como algo tão terrível poderia acontecer em um lugar tão pacato como Catamarca? As investigações começaram, mas o que parecia ser um caso de assassinato brutal logo se transformaria em uma luta contra o poder, o silêncio e a corrupção. As primeiras pistas começaram a emergir, e os principais suspeitos eram jovens pertencentes à elite local, filhos de políticos influentes e empresários poderosos da cidade. Entre os suspeitos, Guilhermo Luque, filho de deputado local, e Luiz Tula, amigo de Guilhermo, logo se tornaram os principais alvos da investigação. No entanto, à medida que as investigações progrediam, ficava claro que algo estava errado. Havia evidente resistência por parte das autoridades em prosseguir com as acusações contra os suspeitos. Documentos desapareciam, depoimentos eram alterados e evidências cruciais simplesmente sumiam.
A justiça em Catamarca estava sendo corrompida pelo poder dos que estavam no topo. A população começou a perceber que o poder político e a influência estavam impedindo que a verdade viesse à tona. Diante da inércia das autoridades e da crescente suspeita de encobrimento, a cidade de Catamarca explodiu em indignação. Liderados pela irmã Marta Pelloni, uma freira e diretora do colégio onde Maria estudava, milhares de pessoas saíram às ruas em um movimento que ficou conhecido como a Marcha do Silêncio. Durante semanas, homens, mulheres, jovens e idosos marcharam em completo silêncio, carregando velas e cartazes, exigindo justiça para Maria Soledad. A Marcha do Silêncio foi um marco na luta por justiça na Argentina. Uma demonstração de força e solidariedade contra a impunidade e a corrupção. Marta Pelloni se tornou símbolo dessa luta, desafiando abertamente o sistema corrupto que protegia os poderosos. Sua liderança e coragem inspiraram a geração a não ficar calada diante da injustiça. Após meses de protestos e pressão popular, o caso finalmente foi levado a julgamento. Guilhermo Luque e Luiz Tula foram acusados do assassinato de Maria Soledad. A defesa alegou que os dois eram inocentes e que haviam sido injustamente acusados, mas as evidências contra eles eram esmagadoras. As provas forenses indicavam que Maria havia sido drogada, violada e espancada antes de ser assassinada. Testemunhas relataram ter visto Guilhermo e Luiz com Maria na noite do seu desaparecimento. Porém, apesar das evidências, o processo foi longo e marcado por tentativas de manipulação. Em 1998, finalmente Guilhermo Luque foi condenado a 21 anos de prisão pelo assassinato de Maria Soledad, enquanto Luiz Sula recebeu uma sentença de 9 anos. Para muitos, essas condenações trouxeram algum alívio, mas a sensação de que a justiça não foi completamente feita ainda pairava no ar. Muitos acreditavam que outras pessoas poderosas, ligadas ao crime, jamais foram responsabilizadas. Mesmo após as condenações, o caso de Maria Soledad continuou a reverberar na Argentina. Ele expôs as profundas falhas do sistema judicial do país e a influência corrupta de elites poderosas. Mas, acima de tudo, foi um caso que mostrou a força de uma população unida em busca de justiça. O caso Maria Soledad se tornou um símbolo na luta contra a corrupção e a injustiça. Ela marcou um ponto de virada na forma como a sociedade argentina lida com crimes envolvendo elites poderosas e deixou um legado de resistência e determinação em busca da verdade. Mesmo após mais de 3 décadas, a história de Maria Soledad Morales continua a inspirar movimentos por justiça, não apenas na Argentina, mas em toda a América Latina. O nome Maria Soledad não será esquecido. Sua luta, sua memória e o movimento que seu caso inspirou continuam vivos. E enquanto houver injustiça, haverá quem se levante para lutar contra ela. Maria Soledad representa a voz de todos os que já foram silenciados, e essa voz nunca deixará de ecoar.